Bom dia, meus queridos. Vamos dando continuidade à história das religiões. E agora nós vamos falar dessa igreja de Roma tendo essa missão aos gentios. Como isso vai ser em conformidade? Como eu coloco o Deus do Antigo Testamento numa perspectiva helênica entre os povos? Então, essa é uma missão árdua que a igreja vai ter e é disso que nós vamos falar hoje. Não se esqueça de ir no canal Alice Bíscaro, dê o seu like, compartilhe e com isso vamos conhecendo um pouquinho mais da história da nossa fé, da fé cristã. Então, vamos, meus queridos, continuando. Então, nós vemos que a igreja, né, de Jerusalém, ela sai de Jerusalém, né, no Concílio de Jerusalém, que nós já vimos que está no livro de Atos, e vai até chegar a Roma, e em Roma ela tem essa missão fundamental, que é levar essa igreja para todos os povos, levar a mensagem do Evangelho a todos. Esse personagem principal que a gente vê é Paulo. E quem é Paulo? Paulo é filho do judeu da dispersão. Ele é natural de Tarso, que fica lá na Cilícia, né, parte da Turquia hoje, pertencente a uma família de posses, tinha uma condição. O pai dele fazia tendas, né, e quem fazia tendas, né, na época era muito rico, porque o Império Romano ele vai se expandir através das estradas. Eles constroem estrada e na construção de estrada os homens dormiam e viviam em tendas. Então quem fabricava tendas naquela época era muito rico. E com isso, devido às posses de Paulo, ele tinha um passaporte romano. Então ele podia ir e vir. Ele quis ser rabino, ele estuda a Torá junto com Gamaliel, um grande professor, lá em Jerusalém, e além disso aprendeu a profissão do pai e vivia uma vida de fidelidade à lei. Ele persegue alguns judeus helenistas, surgido, né, após a morte de Estevão, que Estevão vai ser o nosso primeiro mártir. Paulo vai ser encarregado de advertir as comunidades judaicas dos perigos provocados pela nova seita. No caminho de Damasco, ele vai acontecer com Paulo a conversão. Então, depois da conversão, ele se transforma, ele é um novo Paulo. Então, Paulo vai possuir o significado fundamental para o desenvolvimento da fé cristã. Ele vai dar a teologia, ele vai construir uma metodologia teológica. Paulo é espetacular. Os cristãos gentios tinham que ser incluídos dentro dessa história salvífica de Israel, que é a história, né, da salvação, né, é para aquele povo. O povo o quê? O povo escolhido, né, Antigo Testamento. A lei foi dada a quem? A Moisés. Para quem? Para um determinado povo. Qual é o povo? O povo eleito. Então, como é que eu levo essa mensagem? Como é que eu coloco os gentios dentro dessa história da salvação? Eles tinham que ser circuncidados, se lembram? E seguir todos aqueles ritos purificatórios dos judeus, tanto os ritos alimentares, todas as festas. Então, ele sofria profundamente em colocar isso dentro de uma cultura, né, grega, uma cultura romana, né? Então eram duas comunidades cristãs diferentes, né? Uma comunidade que está ainda em Jerusalém e a outra comunidade dos judeus helênicos que saem em diáspora. No decorrer da sua caminhada para o mundo gentio, o cristianismo vai sofrendo grandes transformações. Então, o termo logos, conhecido pelo grego, que vai ser usado por João, ele descreve o verbo, a palavra de Deus. Então, é o logos que se fez carne, é o Kyrios, que é Senhor. Então, ele vai usar dentro do evangelho os termos usados pelos gentios, os termos gregos. E são termos também usados pelo imperador
de Roma que vai ser utilizado para Jesus, porque Jesus, Filho de Deus, usando o termo do imperador, ele se eleva a uma categoria não só de salvação para Jerusalém celeste, mas também o compromisso de Salvador para esta vida. Atrativos desse evangelho, ele vai chegar muito às classes, num primeiro momento, marginalizadas da sociedade, os escravos, os pobres, as mulheres, o conceito da graça, a busca da salvação pessoal, a busca pela verdade. Então, essas mensagens, né, que vão colocar a unidade do cristão, não coloca mais escravo nem senhor, porque todos, como diz Paulo, são irmãos em Cristo. Então, isso iguala, né? Isso tem um sentido igualitário na sociedade, numa sociedade que não tem igualdade. Então ele diz um não profundo à idolatria politeísta, e sim ao monoteísmo, ao estilo de vida ético. Ele vai ter uma pregação, um ensino, um testemunho. Os encontros vão ser nas casas, nos lares e também nas sinagogas. E vai ter um evangelho pessoal, quer dizer, dentro dos lares. Isso vai ser passado porque, nesse primeiro momento, a igreja ainda é perseguida pelo Império Romano. Então, o ensino vai ser muito localizado dentro dos lares. Vamos falar um pouco da morte dos apóstolos. Então, nós vemos Simão Pedro, que vai ser crucificado de cabeça para baixo em Roma, durante a perseguição comandada por Nero, entre os anos 64 e 68. Paulo vai ser morto também durante a perseguição comandada por Nero. André vai ser crucificado em Patras, na Acaia. João vai sofrer uma morte natural em Éfeso por volta do ano 92 a 100, a gente não sabe, né? Fica tudo, a datação aqui entre, né? Porque a gente não consegue definir uma datação. Filipe também vai morrer crucificado. E nós temos também os antigos símbolos do cristianismo, né? Então vamos ver esses símbolos para a gente identificar. Alfa e ômega é a eternidade de Cristo. A âncora é a fé. O pão e o vinho é a ceia do Senhor. A morte de Cristo, né? O cristianismo em si. A cruz. A pomba representa o Espírito Santo, o fogo Pentecoste. E o peixe, que tem as iniciais Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E o cordeiro, que é o sacrifício de Cristo para a nossa salvação. E na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho das principais causas das perseguições do cristianismo. Espero todos vocês no canal, espero que todos tenham gostado da aula e acompanhe a aula do canal e vamos assim construindo a história do cristianismo passo a passo. Muito obrigada a todos vocês e é uma semana, um final de semana maravilhoso com saúde. Não se esqueçam, fiquem em casa, tomem a segunda dose da vacina, usem máscara, porque ainda não acabou, né? Estamos caminhando para o término, mas ainda não acabou. Vamos todos juntos, unidos em oração, que Jesus e Maria nos dê uma semana profícua de amor, de respeito e de caridade.